Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro webinário de lançamento do terceiro Geobase. Esse ano o Geobase vai ocorrer de uma forma um pouco diferente, como todos os nossos seminários têm ocorrido, né? Vai ser de forma online, nos dias 23 a 26 de novembro. Esse seminário, o Geobase, ele é uma realização do Núcleo Bahia, da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica. E nesse ano a gente traz um tema muito interessante, tá? Que é casos geotécnicos. O que fazer quando as coisas não saem como planejadas? Esse evento de hoje é o primeiro webinário de lançamento do nosso terceiro Geobase e ele conta com o apoio dos cursos de Engenharia Civil da UFES, UFBA, UFRB e UESC, além dos patrocínios, e eu agradeço muito aos patrocinadores, que são Macaferri, Belgo Geotec, Incotep, Dividag e Husker. Bom, o evento de hoje, ele vai contar com 3 palestras. Durante as palestras, a audiência pode deixar perguntas no chat, e aí, após o final das palestras, a gente vai ter uma sessão de debates. Bom, para começar, então, o nosso evento, eu chamo Tiago de Mello Pimentel, da Dividag, para proferir a sua palestra, fazer a sua apresentação. Tiago, é com você. Obrigado, Luciene. Gostaria de agradecer mais uma vez a Luciene e ao pessoal pelo convite feito à nossa empresa. A Dividag esteve presente nos 2 primeiros eventos presenciais e agradece sempre essa parceria de estarmos juntos. Esperamos que no próximo a gente possa estar de novo presente, né? E dessa vez presencialmente. Deixa eu tentar passar aqui, que está travando. Agora. A Dividag é uma empresa alemã, né, que surgiu aí em 1865, então a gente tem 150 anos de história no mundo, e durante o tempo a Dividag foi adquirindo empresas e entrou aqui no Brasil por volta de 1980. E hoje a Dividag atua em diversos segmentos da construção civil. Alguns deles, como a engenharia civil, ancoragens em terrenos, a parte de post-tension, a parte de estruturas, né, para pontes, viadutos, o controle e monitoramento de obras através de instrumentação, robótica e dados. Nessa nova fase da empresa, a gente veio bem forte com 3 pilares que estão sustentando a nossa visão e valores. Tornar uma empresa mais segura, né, com a experiência da Dividag, nosso conhecimento técnico, mais forte, reforçando e preservando a infraestrutura através de sistemas duradouros de proteção, de pós-tensão e geotécnicos, e mais inteligente, que é o futuro da Dividag, prolongar a vida útil da estrutura, da infraestrutura e melhorar a manutenção. Quanto à cooperação externa, a Dividag está sempre presente em todas as organizações internacionais, aqui na BMS, na DIN, no PTI. Então, a gente faz questão de estar sempre envolvido com a discussão geotécnica estrutural, e nossos produtos sempre são muito bem conceituados, né? Chegamos no nosso produto. A barra Dividag, basicamente, é uma barra laminada quente, em que a rosca é uma rosca trapezoidal, aberta ainda quando na laminação, né? Então, ela faz parte estrutural, faz parte da estrutura da barra, ela não é laminada a frio, não é aberta depois de que a barra já é pré-formada.
Então, isso faz com que a barra tenha uma resistência muito maior. Basicamente, temos 3 sistemas: o sistema DIVDAG, o sistema GEV e o sistema DIV-Drill, certo? A DIVDAG, nos sistemas DIVDAG, temos desde o 32 até o 47, com variação de cargas de trabalho e de peso aí bem relevantes. O DIVDAG 32, como exemplo, tem 78 toneladas de carga de escoamento. E aí, comparativamente com o GEV, que é um sistema, diremos, com a segunda linha da DIVDAG, comparando com o mesmo diâmetro, a gente tem um escoamento de 45. Então, você vê que é uma barra que tem escoamento e ruptura muito altas, então isso possibilita a gente diminuir diâmetro, que facilita a trabalhabilidade, aplicação, pela questão de peso. No sistema GEV Plus também é um aço 6780, que também é um pouco melhor do que o aço GEV. Tem um pouco mais de carbono, mais carbonatada, e também serve para diversas aplicações. No sistema autoperfurante, no DIV-Drill, aí sim já é uma rosca laminada a frio, no padrão R e T, né? E possibilita a perfuração e injeção simultânea, ao mesmo tempo. Aqui a gente tem um acoplador que faz a perfuração da barra e a injeção. Por se tratar de uma barra oca, essa injeção é feita durante faz a perfuração e depois é feita a injeção da barra, né? Por dentro da barra. Diferente de outros sistemas, a DIVDAG usa, nesse daqui, centralizadores metálicos. Como durante a perfuração a barra já serve como perfurador, usar sistemas plásticos poderia não garantir a centralização da barra e a cobertura da barra no sistema, né? Aqui no sistema DIV-Drill, também diferente de outras soluções, temos cargas desde pequenas, com um escoamento de 15,3, até cargas de escoamento aí de 272 toneladas-força. Então, a gente tem barras que atendem facilmente a qualquer demanda do mercado. E também na parte de perfuração, a gente tem diversos bits. Não se resumem a 2 ou 3, são um bit específico de perfuração para cada tipo de solo. Então, o que ajuda a garantir essa melhor aplicação do material, né? Quanto às aplicações geotécnicas, basicamente, nosso material é usado para contenções permanentes e temporárias, solo grampeado, prova de cargas e microestacas, mas também tem diversas aplicações estruturais, que também é um dos fortes da empresa. Em contenções permanentes, aqui citando uma obra, o Atacarejo de Salvador, né? Aí uma obra local, foram vendidos 702 tirantes de contenção, desde o 32 até o 47, com cargas de 40 até 86 toneladas. Então, é uma obra bem recente, então é fácil de se localizar aí nela, uma obra bem expressiva na região. Quanto ao solo grampeado, aqui uma obra do Vale do Carajá, em Paraopebas, usando o nosso sistema GEV 32. São 4.140 unidades de grampos com 9 metros, então uma obra bem expressiva de ferrovias. O Hospital Cardiopulmonar também é uma obra bem conhecida aí na região de Salvador, onde foi feito um solo grampeado nessa parte superior e a cortina na parte inferior da contenção. Então, você vê aí pela altura, é uma obra bem expressiva, foi uma obra bem significativa para a DIVDAG na região. Em provas de carga, a DIVDAG também é referência, né? Então, aqui uma prova de carga que a gente fez para o Exército Brasileiro, mas normalmente fazemos provas de carga praticamente todo dia, até pela norma, né? De fundações que exige
o uso, a execução de provas de carga, principalmente em edificações, né? Então, a gente tem uma coisa que é bem forte aqui na região, é a questão da prova de carga. Quanto às microestacas, também o material é usado para microestaca, que é uma obra do Aquário em Fortaleza, em que, nesta obra, usamos o atividade para a contenção das paredes, né? E para essa laje supressão. Foram 1.200 chumbadores com 8,5 metros. A foto aí, você vai conseguir mandar para lá? É um anexo, não existe isso. E para tirar como? Quanto ao sistema de proteção. Tem que escanear. Foto não dá certo. Tem que ser escaneamento do documento. Esse aqui. Então você vai mandar por favor, desliga o Tem microfone do alguém? convidado. Liga o microfone, por favor. Tá. Quanto aos sistemas de proteção, a Dividag usa a pintura, pintura epóxica, normalmente para tirantes permanentes, em solo grampeado, geralmente usado para regiões em que o meio é mais agressivo. A gente tem também a proteção dupla, que a gente chama de Double Corrosion Protection, em que as barras são envelopadas com um tubo corrugado plástico e injetadas, então o que cria já mais uma camada de proteção à barra. Isso é vastamente usado lá fora. A Dividag tem histórico de tirantes executado com essa forma, com mais de 100 anos de vida útil, e que ainda permanecem do mesmo jeito. Quanto à galvanização, a gente também usa a galvanização para usar como camada de sacrifício, né? Durando aí entre 5 e 15 anos. A gente usa bastante para a área de linha de transmissão, onde o material vai ficar exposto ao meio, né? E precisa realmente ter essa proteção de galvanização para que ele tenha uma longevidade. Explicando um pouco da Double Corrosion Protection, é uma barreira dupla de proteção anticorrosiva, obtida com tubo de polietileno, né, corrugado, preenchido com nata de cimento. É recomendado, basicamente, para tirantes permanentes. Tem uma longa vida útil, é compatível com barras maciças e com cordoalhas também. Um processo de injeção da nata de cimento é executado em fábrica, em um ambiente controlado, que garante uma melhor cobertura e centralização. A gente usa esse cordão de nylon aqui como centralizador também, ao redor de toda a barra, garantindo que essa vai ter a cobertura necessária em cada ponta. E controle da fissuração, um máximo 0,1 milímetro sob carga de trabalho, o que é uma fissuração muito baixa. No trecho livre e ancorado são envelopados com calda de cimento em tubo de polietileno corrugado. No trecho livre, com tubo de polietileno liso, a placa e o tubo metálico para proteção do pescoço do tirante. Então, ao invés de usar aquele tubo plástico aqui na cabeça do tirante, a própria proteção é um cap metálico, né, com duas entradas com um tubo metálico soldado que protege essa cabeça do tirante aqui. E também é vedado hermeticamente para que não tenha entrada de água, para garantir essa proteção, uma corrosão aqui, e depois é injetado uma graxa para que fique protegido. Aqui é mostrando mais ou menos o sistema sendo aplicado. Então, como vocês podem ver, o sistema está todo envelopado pelo tubo corrugado, e até nos trechos de luva que é usado, ele usa um termo retrátil para fazer a proteção da luva. Então, isso garante que a barra vai estar protegida em todo o seu comprimento. Aqui ela em fábrica, né? Ela é mandada em segmentos já prontos, e na obra é feita a montagem apenas rosqueando as luvas
e depois fazendo aquela proteção com termoplástico. E é isso, pessoal. Foi rapidinho, só para a gente apresentar algumas soluções que a Dividag possui. Tiago, muito obrigada pela sua apresentação. As pessoas que gostariam de fazer, né, que quiserem fazer perguntas para Tiago, deixem aí registrado no chat, que eu vou coletando essas perguntas e, ao final, a gente faz as perguntas para todos os palestrantes. Tá? Obrigada, Tiago. Te agradeço, Luciene. Aí, eu queria avisar a todo mundo que a proposta desse webinário era ser uma coisa que todo mundo pudesse participar, então, que a gente pudesse ter uma conversa antes, que fosse o mais próximo possível do nosso ambiente real, das nossas experiências nesse tipo de seminário. Então, a gente resolveu fazer no Zoom, ao invés de fazer uma transmissão no YouTube, mas aí eu peço que todo mundo tenha muita atenção a deixar os microfones desligados e as câmeras desabilitadas durante as palestras, ok? Então, agora, eu gostaria de chamar o palestrante Marcelo Starling, da Incotep, para iniciar a sua apresentação. Marcelo? Compartilhando aqui a imagem. Pronto. Obrigada, Marcelo. Show. Tá a imagem certa? Então, vamos lá. Inicialmente, agradecer a todos aí pela oportunidade de participar aqui com vocês. Uma honra para o Grupo Assotubo, para a Incotep estar mais uma vez presente na Geobase também. E, como foi falado também, é uma palestra bem rápida, né? São 15 minutos apenas, é mais um bate-papo. A ideia é instigar um pouco, querer mostrar um pouco sobre a Estaque Helicoidal, um pouco sobre o Grupo Assotubo, um pouco sobre as estacas helicoidais, e que a gente consiga instigar para novas conversas, para novos bate-papos que a gente possa ter adiante, nessa mesma noite ou em conversas futuras. Então, falando um pouquinho sobre o Grupo Assotubo, é um grupo que já tem 47 anos no Brasil, é um grupo que tem matriz em São Paulo, tem 7 unidades de negócio, é hoje o maior distribuidor de produtos siderúrgicos da América Latina, um faturamento anual da casa de 1,3 bi em 2020, vai chegar a 2 bi em 2021. São 10 unidades entre escritórios e filiais por todo o Brasil. E uma dessas unidades de negócio é a Incotep, é a parte de tirantes, entre outros negócios, como revenda de tubo, de barra, conexões, inox, uma joint venture que foi firmada recentemente com a Valorec, e a parte de soluções integradas também. Tá? Como eu disse, um dos braços do Grupo Assotubo é a Incotep, que é a divisão de sistemas de ancoragem, que é um grupo também, que é uma divisão que já tem 33 anos e é focada em soluções metálicas para o segmento de fundação, proteção e ancoragem. Então, nós trabalhamos sempre com produtos de alta qualidade, alta performance e com diferencial que a gente sempre busca dar um atendimento a todas as etapas do projeto. A gente sempre quer dar o suporte, não simplesmente fazer a venda do produto, mas dar o suporte ao cliente na aplicação, no desenvolvimento do projeto, para que seja uma solução completa, ao atendimento da solução completa. Recentemente, nós firmamos uma parceria com a SPG, que tem unidades no Peru e na Colômbia, e estamos iniciando a expansão na América Latina do grupo. Então, já estamos operando também nesses 2 países. A expectativa é que nos próximos anos a gente expanda as operações em outros países da América Latina também.
Entre os principais produtos do grupo, da Incotep, nós temos as hastes maciças, que aí nós temos tanto as laminadas a quente como laminadas a frio, as hastes autoinjetáveis, enfilagens tanto convencional quanto autoperfurantes, revestimento de estaca raiz, as cordoalhas, tanto cordoalha simples quanto cordoalha montada, grampos de tubulão, uma parte que a Incotep vem agregando bastante, que é a parte de serviço, justamente focada nesse gap que a Incotep encontrou no mercado, de atender por completo o segmento, de tentar entender a demanda do cliente. Então, hoje a gente já oferece locação de equipamentos, cilindros, bombas, estamos ampliando a locação agora para torquímetros também, Munk para fazer descarga de equipamentos, de materiais, fazemos ensaios de torção, de tração, de compressão, fazemos também venda de projetos específicos para alguns produtos, então, e além das estacas helicoidais, que é o tema do nosso bate-papo aqui hoje. Falando um pouquinho já, então, das estacas helicoidais, basicamente as estacas helicoidais são elementos de fundação profunda, elementos metálicos, que são instalados no solo através de torque. Elas possuem uma haste tubular com múltiplos helicoides soldados nela, que são os responsáveis por absorver os esforços aplicados. Então, nessa imagem, a gente consegue identificar os helicoides e a haste, que é o elemento central da estaca helicoidal, que os elementos de instalação da estaca no solo. Tá? Com um pouquinho mais de detalhe do que é cada parte da estaca helicoidal, então, a seção guia, né, que é a primeira parte a ser instalada na estaca, é sempre o primeiro item a ser instalado, é sempre o primeiro elemento que vai ser instalado, sempre vai ter os helicoides, que é o elemento que vai estar mais profundo no solo, tá? Onde vai ter os solos com mais competência, e sempre com a ponta em ângulo, para facilitar a penetração no solo. O tamanho dessa peça, o comprimento, o diâmetro das hélices é dimensionado caso a caso para especificidades de cada projeto. Depois dessa peça, existem extensões, que podem ser extensões com hélice ou não, vai depender da carga e das características de cada projeto. Então, se você tem cargas mais elevadas, você vai adicionando extensões com hélices, ou se você só precisa dar profundidade ao seu sistema, levar essas hélices iniciais até um solo mais competente, você inclui extensões sem hélices. Tá? A conexão entre esses tipos de seções é feita através dessa bolsa que existe na ponta inferior das extensões, é feita a expansão, uma ponta do tipo macho-fêmea, e é feita a conexão através de parafusos entre os dois tipos de seção. E na parte final, sempre existem as terminações que fazem a conexão entre a estrutura e a fundação. Aqui tem alguns exemplos de terminações, não necessariamente apenas essas que existem, são alguns dos exemplos. Então, tem um exemplo de terminação simples, um stay simples, uma conexão de tração simples, um exemplo para conexão de tração dupla, quando você necessita de duas estacas para fazer a conexão com a sua estrutura, um exemplo de elemento que é utilizado para um bloco de concreto, quando você vai aplicar em um conjunto de fundações, um conjunto de estacas dentro do mesmo elemento de fundação, um bloco metálico, onde você elimina 100% da utilização de concreto da sua fundação, você pode utilizar esse tipo de solução, em vez de se utilizar concreto e já fazer direta ligação na sua estrutura, muito utilizado em torres de linha de transmissão. E aqui um elemento de ligação muito utilizado para reforços de estrutura, para paredes do tipo drywall, é um outro elemento também, dentre outras opções, outras variações que existem já desenvolvidas e utilizadas no mercado. Aqui a gente cita algumas das aplicações de estaca helicoidal que a gente já tem histórico de utilização, que a gente já tem cases ou que já é mais utilizado com mais frequência no Brasil, mas é claro que não se limita, né? A gente
Estaque helicoidal, quando veio para o Brasil, a grande utilização foi sempre em linha de transmissão. A gente vai citar um pouquinho na frente quais são as grandes vantagens que essa solução oferece, e aí citam outros exemplos aqui: painéis solares, galpões industriais, provas de carga, reforços estruturais, fundações de equipamento, mas você pode utilizar ela em qual tipo de obra você necessitar, porque ela te confere resistência tanto à tração quanto à compressão. Cabe você fazer o estudo de viabilidade do projeto, identificar se o custo dela compensa dentre as vantagens que ela proporciona. Aqui a gente lista as principais vantagens da estaca helicoidais em 2 grupos. A gente divide o primeiro em confiabilidade, né, onde a gente consegue trabalhar, por exemplo, com projetos individualizados. Então, você consegue trabalhar nas características individuais de cada projeto, nas limitações, sejam logísticas, sejam limitações técnicas de acesso de cada ambiente. Se você tem limitações de acesso de pé direito, por exemplo, se você tem limitações de acesso de chegada de equipamento ou de pessoal, você consegue trabalhar isso no seu projeto e e transferir a limitação, que era uma limitação de campo, para a fábrica, o que te dá muito mais possibilidade de trabalho no ambiente controlado. Tá? Como eu havia falado, a estaca helicoidal ela tem a capacidade de absorver cargas tanto de tração quanto de compressão com a mesma configuração, o que é um grande diferencial. Ela apresenta alta performance em solos fracos e com nível d'água elevado, então é uma grande vantagem em alguns tipos de ambiente. Ela te dá uma vantagem também em muitas obras. Hoje a gente vê reduzido a quantidade de SPT que é realizado. Então, você consegue correlacionar o torque final de instalação dela com a capacidade de carga da estaca final. Então, ela te dá um contra-cheque tanto da confiabilidade do SPT quanto da característica real daquele solo. É uma solução industrializada, então você consegue trazer as variações de campo para dentro da indústria, seja de concreto, seja de real execução de profundidade, de todas essas características, e um impacto ambiental muito baixo também. Né? Quando você finaliza a instalação desse tipo de solução, o impacto que você tem ali, a remoção de solo, é quase nula, você não tem produção de lama, não tem nenhum grande perturbação do ambiente. Outros impactos, outras grandes vantagens dela estão relacionadas à agilidade. Então, é um processo de instalação muito simples, não vai dar tempo da gente entrar aqui no detalhe, mas pelas imagens dá para ver, o equipamento é bem simples, a mão de obra utilizada, a equipe é muito pequena, em geral 3 ou 4 pessoas por equipe de instalação, com uma produtividade muito alta, tá? Em ambientes controlados, aí chega a se instalar 300, 400 metros de estaca por dia. Em campo, quando você vai ter grandes deslocamentos, claro que isso aí vai variar em função do deslocamento que a equipe vai ter ou não. Por ser uma estaca 100% metálica, você não necessita retornar naquele ponto para fazer a remoção de forma ou algum tipo de retrabalho, então ela pode ser solicitada imediatamente após a instalação. A conexão à estrutura é muito simplificada, por se tratar de um elemento metálico, você pode trabalhar com flanges, pode trabalhar com conexão parafusada, e não gera resíduos no canteiro de obra também. Aqui alguns exemplos de obra, tá? Alguns cases que a gente utilizou as estacas helicoidais. Aqui é um exemplo de uma torre de linha de transmissão, onde a estaca foi utilizada para a estrutura de um STAI. Ela foi utilizada como elemento de fundação único para um STAI. Nesses casos, ela é utilizada para suportar esforços de tração da ordem de até 65, 70 toneladas. Como um elemento único, você consegue resistir a esses esforços. Então, aqui a gente está mostrando a equipe de instalação, uma retro, sendo utilizada para instalar em locais de difícil acesso, com nível d'água elevado, locais remotos, e ela já concluída aqui, já conectada à estrutura da torre. Aqui um outro caso, já para o mastro central também de torre, onde já é utilizado, já a principal carga é a compressão,
um bloco desse dividido entre as 3 estacas vai ter uma carga principalmente de compressão da ordem de 120 toneladas, tá? Que é o momento da instalação do bloco. A mesma torre posteriormente, o bloco já com a torre montada, e depois uma foto mais afastada mostrando a torre em cima desse bloco. Então, dá para ver que é um local de plantação de arroz, então tem uma variação de nível d'água bem representativa, um problema de corrosão, e ainda assim tem uma performance muito boa da estaca helicoidal. Exemplo de utilização de estaca helicoidal para a estrutura de equipamentos, tá? É uma fundação, um bloco de fundação com 4, 5 estacas para fazer a estrutura de um equipamento. Utilização de estaca helicoidal para a estrutura de um galpão industrial. Foi feita toda a estrutura desse galpão industrial com estaca helicoidal. Aqui também provas de cargas feitas utilizando-se de estaca helicoidal para fazer as estacas de reação. Tá? Essa primeira imagem aqui de um ensaio realizado em 2007, foi tirado de uma tese de mestrado, então já é uma coisa bem antiga, já utilizada há bastante tempo. Essa imagem da direita de um parceiro que eu fez recentemente, vem dado um impacto bem positivo no mercado, esse tipo de novidade. E aqui é uma breve parte do nosso catálogo, com um resumo das principais estacas que a gente tem à pronta entrega, com as cargas nominais delas, capacidades nominais de cada estaca, como uma referência, né? Claro que vai ser validado pelo projetista em função do solo, as capacidades geotécnicas de cada estaca, mas só como uma referência para ter uma noção da capacidade de carga que uma estaca pode ter. Marcelo. Bom, basicamente era isso que a gente queria apresentar. Na verdade, eu achei que já tinha acabado. Meu cronômetro aqui marcou 16 minutos, então acelerei um pouquinho. Na verdade, eu estava tão interessado no assunto que eu esqueci de olhar para o cronômetro. Muito obrigada, Marcelo, pela sua apresentação. Tanto o Marcelo quanto o Tiago, eles voltam ao final da terceira palestra para que a gente possa fazer as perguntas. Tá bom? Obrigado. Então, eu chamo agora o professor... obrigada. Eu chamo agora o professor Maurício Salles para proferir a sua palestra. O professor Maurício Salles é lá da Universidade Federal de Goiás. Ok. Maurício, muito Estão me obrigada. ouvindo? Sim. Tá. Eu estava vendo o relógio. Compartilhando aqui. Pronto. Ok. Então tá. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado pelo convite, né, aos colegas aí do Núcleo de Salvador, né, do pessoal de Sergipe. Me sinto em casa, né, com essa turma aí. É um prazer estar aqui com vocês essa noite para tentar compartilhar um pouquinho de alguns conceitos de fundação aí. O tempo é curto, a gente vai apresentar rapidamente alguns conceitos e deixar para o debate algum aprofundamento que se faça necessário aí. A gente vai falar um pouco sobre radier estaqueado e a sua aplicação em edifícios altos. Antes de mais nada, então, conceituando o que seria um radier estaqueado aí. A diferença é que no projeto, eu considero o contato, né, desse bloco com o solo. Isso vai fazer parte do meu projeto. Nos projetos mais antigos, quando a gente falava em blocos de estacas, é como se esse bloco estivesse flutuando, né? Como se não existisse o contato com o solo, onde eu considerava que toda a carga seria transmitida para as estacas aí. Nesse caso, eu só me preocupava com a interação entre estacas e agora, no conceito de um radier estaqueado, eu tenho muito mais interações, né? Do radier que vai transmitir para o solo, essa carga, a interação da carga com o solo com a estaca, da estaca com o solo, entre estacas, parte do solo com o solo. Por que um radier... Desculpa. Por que um radier é utilizado? Na verdade, a gente acaba caindo na solução de um radier estaqueado por cargas elevadas, né, nos edifícios altos. A gente tem uma área reduzida nesses edifícios e eu acabo tendo pilares próximos, muito carregados,
E aí, a consequência é a inviabilidade da fundação isolada. A gente diz que, se você conseguir resolver de forma isolada, certamente é mais barato, né? Então, assim, ninguém faz um radier estaqueado porque quer ou porque é bonito. Na verdade, é por falta, né, de condições de você fazer uma fundação isolada. A partir do momento que você tem que fazer o radier estaqueado, ele traz algumas vantagens, em que cria uma peça com a rigidez interessante, né? Isso reduz recalques diferenciais e, eventualmente, você utiliza esse radier para também fazer o papel de uma laje de subpressão, em algumas obras que são necessárias aí. Alguns exemplos aqui, só para a gente acertar do que a gente está falando, né? Então, você tem uma grande fundação com bastante estacas aí que vai suportar vários ou todos os pilares da obra, né? Então, aqui é um radier que vai suportar parte de um edifício, coisa de seus 30 e poucos pavimentos, aí um radier sobre 117 estacas, né? Aqui um outro exemplo, aqui na cidade de Goiânia, de um radier sobre 160 estacas, aqui eu já tinha 90% da carga do edifício sobre esse radier, tá certo? E assim por diante, né? Um radier estaqueado bastante famoso é a fundação do Burj Khalifa, né? Que seria aqui um protótipo aqui de como ele foi executado, um formato diferenciado aí, triangular, sobre 192 estacas escavadas nesse caso aqui. Tá certo? E o radier certamente vai pegar a área, né, a zona aí do elevador, então você, além da espessura do radier, que vai ficar aí na casa dos seus 2 metros e pouco de espessura, mais o rebaixo do poço do elevador acaba sendo uma escavação extra aí de 4, 5 metros dentro da sua obra. Então, você vai precisar ter uma contenção dentro de uma contenção já feita, né? Então, é uma obra dentro da obra, tá? E, consequentemente, pelo porte, né, desse radier, a concretagem de um grande volume de concreto vai exigir cuidados extras, né, sobre o calor de hidratação no início da cura. Então, normalmente, essa concretagem é feita em etapas, né, 2, 3 etapas, aí, às vezes com a adição de gelo, né, às vezes resfriando o agregado. Então, tem toda uma técnica que vai ser necessário, né, um suporte aí do pessoal de materiais para ajudar nessa concretagem aí. Em termos de projeto, tá certo? O radier estaqueado você consegue fazer um anteprojeto de uma maneira simplificada, em que eu consigo manualmente fazer as previsões principais que eu necessito, no sentido de decidir, né, na fase de anteprojeto, se o radier me interessa, tá certo? Que ordem de grandeza, que recalque médio eu teria, tá certo? Que parcela de carga vai para o solo, que parcela vai para as estacas. Então, isso, de uma maneira preliminar, onde, quando você está começando a fazer o projeto, você consegue fazer isso de uma forma simplificada. Numa segunda etapa, quando você for detalhar o projeto, aí você vai necessitar de algum suporte, alguma ferramenta numérica, né? Então, tem vários métodos aí que podem ser empregados, mas na hora do detalhamento, quando eu quiser saber carga em estaca por estaca, distribuição desigual dos recalques, né, recalque diferencial, etc., eu vou precisar desse suporte, que é uma ferramenta numérica aí. Então, como eu dizia, numa fase preliminar, né, é uma fundação em que a gente considera o modelo teórico dela, em que ela funcionaria em 3 etapas, né? Seria um modelo trilinear. Na primeira etapa, que todo mundo trabalha junto, as estacas e o radier. Eventualmente, você pode fazer um projeto onde algumas, muitas ou todas as estacas possam estar totalmente mobilizadas, e a partir desse ponto aqui, só o radier continua
funcionando, então eu teria uma mudança de comportamento nesse caso, né? Chamando aqui, batizando de rigidez, como sendo essa relação carga sobre recalque, né? Em outras palavras, seria a inclinação dessas retas aqui. Então, eu tenho uma rigidez do conjunto, né? Do radier estaqueado aqui no início, depois eu tenho uma rigidez do radier nesse segundo trecho. A partir daqui seria a carga limite, a carga máxima daquela fundação. Então, de maneira simplificada, o que a gente pode fazer? Eu posso prever qual seria a rigidez só da placa, né? Só do radier, ou seja, uma sapata, um elemento horizontal. Isso a gente consegue fazer em projetos tradicionais aí. Eu poderia fazer a previsão do grupo das estacas, como é que as estacas vão funcionar, qual seria o recalque só das estacas, e aí obter a rigidez desse grupo. Então, a proposta nesse modelo simplificado é, sabendo como é que as partes, né, a parte horizontal e os elementos verticais funcionariam isoladamente, eu conseguiria combinar, tá certo? Para prever o que a gente necessita aqui, que seria essa rigidez inicial do sistema. Eu não vou entrar em detalhes aqui nas formulações, mas só para mostrar que, de maneira simplificada, a gente pega o radier estaqueado e separa em duas partes. Uma parte que seria o radier, uma parte que seria o grupo de estacas. Sabendo, então, qual é como é que é o comportamento, né, de cada parte, eu escrevo as equações combinando a interação entre elas, né, e vou chegar em equações desse tipo, e usando valores aqui médios para esse fator de interação, eu simplifico, né, e chego nessas duas equações. Então, a primeira equação aqui me permite achar aquela rigidez mostrada no gráfico anterior, essa relação de baixo me permite separar qual seria a parcela de carga que fica no solo, né, transmitida diretamente pelo radier, e qual o percentual de carga que iria ser transmitida via estaca para o solo aí. Então, nesse momento, eu consigo ter uma noção de recalque, né? Se a carga, definido essa curva, se eu tiver em qual seria a minha carga de projeto aqui, eu vejo onde eu estou no gráfico e descubro um recalque médio para a minha fundação. Tá? Então, aí eu decido se está bom, se não está bom aquela ideia, né? Ou se eu tenho que fazer mudanças drásticas aí. Numa segunda etapa, aí eu vou precisar, né, para detalhar, eu vou precisar de uma ferramenta numérica me ajudando. Mas qualquer programa de elementos finitos, né, poderia ser utilizado para esse sentido. Então, eu vou conseguir fazer previsões detalhadas de recalque dentro da fundação, bem como, né, estimar a carga estaca por estaca aí. Então, a gente chama a atenção de que, a partir do momento que eu tenho uma fundação com muitas estacas, tá certo? Aquela forma tradicional de calcular grupos sobre estacas, né, onde a gente parte de uma formulação simplificada como essa, né, onde eu, considerando a carga vertical e os momentos aqui, eu conseguiria prever a carga isoladamente por estaca e depois prever um recalque médio para calcular a armação desse bloco e assim por diante. A gente chama atenção que, a partir de um instante que começa a crescer o número de estacas, o meu momento deixa de ser um momento médio nessa seção transversal e eu passo a ter um momento diferenciado, né, em função da posição, tá certo? O cálculo pelo momento médio, ele acerta o total do momento, né? Ele erra a distribuição, porque a distribuição vai ficando mais distante daquele comportamento médio. Ou seja, nessa zona central aqui, eu precisaria de mais aço do que o dimensionamento tradicional, e menos aço nas bordas aí, tá certo? Então, eu vou precisar desse apoio numérico, né, para soltar um diagrama de momentos para eu saber exatamente aonde eu deveria armar, né, aonde eu necessito armar mais e aonde eu posso, né, armar com a quantidade menor. Tá? Então, só nessa segunda etapa, com apoio de uma ferramenta numérica, é que a gente vai conseguir fazer um projeto detalhado aí. Eu coloco
eu coloquei uma forma de instigar, né, a conversa, em que hoje a gente executa muito já aqui no Brasil soluções em radier estaqueado. Mas a próxima geração, certamente, é mudar o conceito de radier estaqueado para um conceito de radier reforçado por estacas. O que é isso, né? A ideia não é nova, isso aqui já é defendido há mais de 20 anos, mundo afora, é que o meu radier estaqueado, eu tenho que fugir daquela ideia de encher de estacas o meu radier e tentar otimizar usando a menor quantidade possível e na localidade correta, né, para eu ter um bom desempenho. Né? Então, eu tenho que passar a ter uma visão de que minha fundação vai ser um radier reforçado pelo menor número de estacas, né, inteligentemente escolhidas, né, o posicionamento dessas estacas aí. Eu pego aqui um daqueles exemplos que eu mostrei, aquele edifício, né, de um radier sobre 160 estacas aí, de uma maneira tradicional, né? Isso aqui, ou seja, as estacas estão com espaçamento aí de 3 diâmetros, né? E estacas distribuídas por todo o radier. Se eu for analisar, por exemplo, o desempenho desse radier, e chamando atenção que, no caso de radier estaqueado, usualmente a capacidade de carga não é o meu maior problema. O meu maior problema nessas fundações é o desempenho em termos de recalque, ou seja, é estado limite de serviço e não estado limite último, o que decide qual a versão final do meu projeto aí. Então, aproveitando essa figura aqui, por exemplo, aqui um exercício onde a gente faz a previsão. Se eu não tivesse estaca nenhuma, né, 0 estacas aqui, eu teria um recalque na casa de 10 centímetros aí para essa placa. À medida que eu acrescento, aumentando aqui no eixo horizontal a quantidade de estacas, né, à medida que eu aumento o número de estacas, eu vou, obviamente, reduzindo esse recalque. Essa redução é intensa com a inclusão de poucas estacas e depois vai estabilizando e deixando de ser tão efetivo assim, né, a partir de uma certa quantidade aí. Então, se eu pensasse que o meu projeto deve garantir um fator de segurança mínimo, tá certo? E, eventualmente, se você quiser especificar, por exemplo, um recalque máximo, então, combinando as duas coisas, né, eu chegaria aqui que na casa de 110, 120 estacas já teriam atendido tanto capacidade de carga como um desempenho em termos de recalque. Né? Eu não precisaria das 160 estacas nesse projeto. Se eu olhar, né, ainda com essa visão de otimização, se eu olhar agora a distorção angular, né, que é o recalque diferencial dividido aí pela distância entre 2 pilares aqui desse radier, a gente tem coisa similar. Né? Então, quando eu não tinha estaca nenhuma numa hipótese, eu tinha distorções angulares que talvez eu não aceitasse, né? Na casa de 1:300 ou pior até. Então, realmente eram necessárias estacas. Mas com poucas estacas, eu já consigo trazer essa distorção angular para valores bem mais confortáveis aí. Né? Então, eu deveria atender o critério de fator de segurança, mas combinado aí com o desempenho dessa distorção. E o que a gente chama atenção é que, em várias estruturas, encher de estaca não significa que está melhorando sempre. Né? Então, aqui a gente percebe que, a partir de 120 estacas, se eu for incluindo muitas estacas, a distorção angular volta a aumentar. Porque com 120 estacas, eu não tinha estacas aqui na borda. A partir do momento que eu aumento o número de estacas, só faltava colocar estacas na borda, tá certo? Então, se eu seguro a borda, essa placa vai fletir, né? E eu volto a ter distorções angulares maiores. Então, não significa que encher de estacas eu estou melhorando o desempenho da minha fundação, que é o que a gente está chamando a atenção nessa figura aí. Nesse tipo de fundação, então, o que a gente tem que fazer, né, diferente para um projeto de um radier estaqueado no edifício alto? Né? Ou seja, eu projetar um edifício de 10, 20 pavimentos, o que é diferente de eu projetar um edifício com 50, 80, 100 pavimentos aí? Eu colocaria 3 pontos, né? Eu chamaria atenção para 3 pontos aí.
primeiro é investigar melhor o solo, tá certo? Ou seja, eu preciso, como o meu diferencial agora, né, é questão de recalque, eu preciso de informações melhores para eu projetar e acertar melhor o desempenho final dessa fundação. Então, eu coloquei que investigar melhor o solo. Não é investigar mais, não é fazer o dobro de SPT, não adianta, tá certo? Eu tenho que fazer SPT, tenho, mas eu tenho que fazer mais além do SPT, tá? Ou seja, eu tenho que investir para determinar melhor a deformabilidade do solo, né? A gente já está começando a fazer mais provas de carga, e a minha prova de carga, a gente chama atenção, não é para determinar só carga última, eu estou fazendo uma prova de carga aqui para eu saber a rigidez dessa estaca e também o comportamento não linear, né? Eu quero achar uma curva aqui, tá certo? A equação dessa curva não linear da minha prova de carga. Eu não quero só calcular Van der Waals para achar a carga última, não é isso. Eu não estou gastando meu dinheiro em prova de carga nesse tipo de fundação, né? A gente chama atenção que uma ferramenta que é extremamente interessante que esses alunos estão fazendo aqui é a execução do pressiômetro, né, do PMT, para a estimativa do módulo de elasticidade, né? É um ensaio que ainda tem um mercado bastante interessante no Brasil, principalmente para atuar nessas obras de grande porte aí. O segundo ponto é, eu vou precisar de um apoio de ferramenta numérica. Eu diria que desses 3 pontos, esse é o mais simples, né? A gente já tem no mercado diversas ferramentas comercialmente acessíveis aí, em que a gente possa utilizar na previsão do comportamento de um radier estaqueado, tá certo? Algumas dessas ferramentas são softwares específicos, né, feito de maneira a rodar mais rápido para analisar um radier estaqueado, ou mesmo software comercial, né, aí de elementos finitos, como Abacus, Plaxis, né, esses softwares que muita gente já vem empregando. O software vai me permitir uma série de coisas, né, de prever melhor a distribuição de recalques aqui nessa placa, como também conseguir tirar a carga em cada uma das estacas aí. O terceiro ponto que eu chamaria atenção nesse projeto, nessa necessidade de um projeto melhor, é o monitoramento do desempenho da fundação, tá certo? Quando a gente fala monitoramento do desempenho, né, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é controlar recalque. Controlar recalque é importante, sim, tá certo? Mas não é só isso, né? Então, no caso, eu preciso controlar recalque, mas é muito importante, né, a gente passar a pensar em controlar carga também envolvida nessa estrutura de um edifício alto, tá certo? Eu posso, por exemplo, tentar instrumentar para medir carga em estacas, bem como tentar monitorar carga em pilares também, né? Porque toda a interação dessa fundação com a estrutura do edifício, né, vai fazer toda uma redistribuição de carga, em que a carga final no pilar não é aquela que o projetista te passou no primeiro dia. Aqui está um exemplo de forma de instrumentação, as estacas já estavam todas executadas, o radier armado, e antes da concretagem o pessoal vem, né, com a serra-copo, instala aqui um medidor, né, em algumas estacas, essa fiação é retirada, se concreta e você monitora aí, né? Aqui um outro exemplo de monitoramento que a gente está fazendo aqui na cidade de Goiânia, em que a gente constrói, na própria universidade aqui, a gente constrói sensores, esse sensor é posicionado em profundidades diferentes, né, dentro da estaca, em que eu vou medir não só a carga na superfície, como no topo da estaca, como o slide anterior, mas eu posso ter vários sensores aqui ao longo da estaca e também medir a distribuição de carga à medida que eu vou executando a obra, né? Aqui está um exemplo de um daqueles radiers que eu mostrei antes, em que tinha 200 e poucas estacas, a gente escolheu 26 estacas aí para acompanhar durante a vida da obra. Nessa obra aqui são 17 pilares e todos os pilares também estão instrumentados, né, com esse medidor, e a gente já tem 2 anos de acompanhamento aí, a pandemia atrapalhou o final da obra, mas até metade do ano que vem, com certeza, ela está concluída aí. Então, para concluir, né, para terminar aí, né, a gente diria
que a fundação do Radier estaqueado, principalmente com aquela ideia, né, de você otimizar o Radier, ela é uma alternativa que hoje já é bastante empregada como solução de edifícios altos. Obviamente, em alguns locais particulares, você ainda consegue resolver só com Radier, tá certo? Ou se a estrutura não for tão carregada, você ainda consegue fazer fundações isoladas, mas a partir do momento que você tem edifícios cada vez mais altos, não tem espaço mais para a gente fazer uma fundação tradicional de elementos isolados, né? Então, é realmente a fundação que a gente vai ter que fazer à medida que a gente vai construindo obras cada vez mais altas aí. Chamar a atenção que o projeto é definido principalmente pelo estado limite de serviço e não pela de carga última. Tá? Normalmente, você tem Radier estaqueado, que quando você faz o cálculo, o fator de segurança dele é acima de 3, de 4, mas o que limita é o recalque que você chegou para aquela fundação. Olhando mundo afora, esses Radier estaqueados têm utilizado estacas escavadas aí nos edifícios mais altos, porque eu passo a ter a possibilidade de ter estacas com grande diâmetro, mas também a hélice contínua é cada vez mais empregada. Na faixa de altura que a gente está aqui no Brasil, né, edifícios altos, aí na casa de 150 a 300 metros de altura, a hélice ainda tem um mercado bastante interessante aí, tá certo? O que a gente chama atenção e percebe é que o Brasil aceita facilmente a ideia de edifícios mais altos, né? Você lança um edifício alto, aquilo não assusta ninguém, muito pelo contrário, né? A mídia tem usado que o edifício alto é o edifício mais alto do bairro, né? Como se fosse uma coisa interessante em termos de venda. Então, a gente encampa essa ideia de que morar nas alturas é bom. Só que a gente ainda não percebe, né, na parte das incorporações, um cuidado na mesma proporção, né? A altura cresce numa velocidade e a gente não cresce na qualidade dos projetos da mesma forma, né? A gente não vê as investigações sendo feitas como deveriam e a gente ainda não vê a preocupação, a importância do monitoramento sendo feito nesses edifícios altos aí. Então, a investigação mais aprofundada, né, e o monitoramento, eu acho que são os dois pontos que a gente tem que vender nessa ideia aí. Por fim, aí, eu queria deixar uma homenagem aí, né, ao professor Harry Poulos, né, participou como consultor das principais obras mundo afora, né? Aqui são algumas fotos da última vez que ele teve em Brasília, perto da gente aqui, que a gente teve a oportunidade de levar todos os alunos para conhecê-lo, né, e fazer perguntas pessoalmente aí. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Eu sei que a conversa foi rápida, mas estou à disposição, né, para tentar esclarecer um pouco mais o que precisar. Então, muito obrigado. Muito obrigada, Maurício. A conversa começa agora. Exato. Né? Eu vou... Deixa eu ver, tem pergunta já na audiência, mas aqui no roteiro diz que eu posso começar com as minhas perguntas, então eu vou aproveitar. Pela ordem, eu vou fazer minha primeira pergunta para Tiago, tá? Eu queria pedir para Tiago e para Marcelo também abrirem as câmeras, por favor. Pronto. E aí, as pessoas que estão na audiência podem ir deixando as perguntas aqui no chat, que eu vou acompanhar, vou fazer a leitura, tá? Então, Tiago, agradeço de novo pela sua apresentação. E eu queria saber uma coisa. Você mostrou os tirantes com dupla proteção à corrosão. O que eu fiquei em dúvida você já tem tirantes executados há muito tempo? Tem tirantes arrancados?
como é que é o comportamento desses tirantes ao longo do tempo, se não tem muito tempo, né, como é que estão os ensaios de aceleração de degradação, como é que a Dividag está trabalhando nisso? Vamos lá, Luciane. Aqui no Brasil, a gente já tem um histórico de aplicação de tirante de dupla proteção, inclusive aqui região Nordeste, Sul, Sudeste, e no mundo na verdade, é praticamente uma diretiva, né? Aqui a gente tem muito problema com essa dupla proteção. A gente considera que é proteção apenas essa pintura epóxica e acha que o tirante vai estar 100% protegido, quando, na verdade, só é uma barreira de proteção. No mundo, a gente tem tirante desse azulado com mais de 100 anos e que o tirante estava ainda íntegro, sem nenhum indício de perda de massa ou oxidação. Então, assim, também foi feito ensaio de tração nesses tirantes e viram que a fissuração nele, mesmo com a nata aplicada dentro da bainha, é mínima. Então, assim, é uma coisa que a gente tem tentado implementar aqui no Brasil. Em algumas obras a gente consegue, mas em alguns casos o pessoal até faz uma dupla proteção aqui, mas um negócio mais, vamos dizer, artesanal na obra. Usa aquele tubo de polietileno, né, um tubo preto, e faz a injeção na obra. Mas essas proteções que a gente usa lá nas luvas de emenda, com termoplástico, com tudo certinho, o pessoal normalmente não usa. Então, o que gera pontos falhos de oxidação e que é bastante preocupante, né? Obrigada, Tiago. Eu tenho uma pergunta aqui também para Marcelo, sobre a estaca helicoidal. Uma dúvida que eu fiquei, Marcelo. Marcelo abriu a câmera? Não está aparecendo aqui para mim. Estou aqui. Pronto. Uma dúvida que eu fiquei, você falou da execução de prova de carga, né, utilizando a estaca helicoidal, e a minha dúvida tem como reaproveitar essa estaca? Tem como sacar ela de volta? Se vocês têm experiência de múltiplos usos dessas estacas, porque eu acho que seria um uso bastante interessante. Sim. Essa estaca, os nossos clientes, eles têm usado múltiplas vezes. Naturalmente, você tem que tomar alguns cuidados para que você trabalhe com a estaca na sua fase elástica, né, evitando se avançar na fase plástica dela. Então, você reduz a capacidade de carga dela, você controla o nível de tensão que você vai aplicar nela, para que você não leve a níveis de estresse, a ponto de a fadiga levar essa estaca a uma fragilização precipitada. Mas sim, você pode instalar e desinstalar essa estaca inúmeras vezes, até e reutilizá-la inúmeras vezes. Mas eu não aconselho, eu aconselho você a sempre comprar estaca com a gente, é muito melhor. Ok, Marcelo, obrigada. Só para aproveitar aqui que eu estou nesse papel aqui de moderadora e estou exercendo aqui a minha vantagem, eu também queria fazer uma pergunta para Maurício. Tá? E, na verdade, são duas perguntas em uma, né? Obrigada, Maurício. A gente não tem edifícios altos, verdadeiramente altos em Salvador, então é muito bom ouvir, né, falar sobre o assunto de quem está no meio e está participando. Muito obrigada. Minha pergunta é a seguinte, queria que você explicasse como é que faz a prova de carga, né, a verificação de desempenho desses elementos, já que você não tem como ensaiar o radieva, ensaiar um elemento isolado, como é que a gente considera, como é que a gente leva os recalques observados no elemento isolado para os recalques que vão acontecer, né, no radier estaqueado. E aí, complementando essa pergunta, eu queria saber como é que estão
esses acompanhamentos, né, tanto de carga quanto de recalque nesses edifícios altos, por quanto tempo tem se acompanhado depois da conclusão da obra, depois da entrega da obra, esses recalques e essas cargas? Esses dados estão alimentando o banco de dados, estão melhorando nossas correlações, né, o que está acontecendo aí? Tá, obrigado, Luciane, pela pergunta aí. A primeira, sobre a questão das provas de cargas e como modelar isoladamente aí. Eu diria assim, que o comportamento da estaca é o principal variável a ser entrado. Então, eu devo fazer prova de carga para eu entender como é que funciona, né, o comportamento da estaca em si. E daí eu vou conseguir fazer previsão do comportamento do grupo. O radier, como você falou, eu não vou conseguir ensaiar uma placa grande, né? Eu até posso pensar em fazer um ensaio de placa, mas isso é muito superficial, com a dimensão pequena que não representa tão bem o radier maior, né? A melhor forma para eu determinar o comportamento do radier seria determinação do módulo de elasticidade em diferentes camadas, né? Eu diria que a melhor maneira de fazer isso, por exemplo, era fazer um ensaio de pressiômetro em diferentes profundidades, para determinar esse módulo camada por camada. Mas, na falta do ensaio de pressiômetro, ou deixa eu mudar a fala, né? Até que a gente se conscientize que eu preciso também fazer outros ensaios além do SPT, a própria retroanálise da estaca me dá uma noção bastante interessante do módulo de elasticidade do solo envolvido, e que, a partir desse módulo, eu consigo fazer a previsão do desempenho do elemento superficial. Tá certo? Como toda, né, previsão, a verdade só vem com monitoramento, né? Eu tenho que monitorar, né? Ou seja, a gente nada em geotecnia e principalmente em fundação é coisa exata, né? A gente lida com material em que você faz sondagens, né? Essa obra mesmo que eu exemplifiquei, que a gente está monitorando, a sondagem SPT não mostrava um terreno tão diferente, que a gente percebeu que tinha diferença depois, com o monitoramento, de um lado e do outro, funcionando diferente, né? Então, o monitoramento vai te dar essa noção e uma aprendizagem para você fazer projetos melhores e mais baratos daí para frente, né? A gente, infelizmente, não tem tanta obra monitorada assim. No Brasil, são raríssimas as opções, tá certo? A chance que a gente aprende com monitoramento ainda são edifícios monitorados lá fora, né? Em que você aplica a técnica que a gente está mostrando aqui, né, para retroanalisar grandes edifícios na Alemanha, na Inglaterra, né, Dubai e assim por diante, para perceber, né, que aquele conceito funciona, tá certo? Ou seja, para eu convencer um cliente que eu vou pegar o radier dele com 160 estacas, tirar 40 estacas e falar para ele que vai funcionar melhor, tá certo? Eu só tenho o monitoramento para eu provar isso para ele. Ele nunca vai acreditar em mim falando centenas de vezes. Mas no segundo edifício, se eu monitorar o primeiro, no segundo eu convenço ele que eu poderia fazer uma fundação com 120 estacas e não 160. Né? Então, eu acho que a gente vai aprender fazer fundações melhores e mais baratas, né, com monitoramento de fundação. Tá certo? Então, acho que é por aí. Não sei se eu respondi tudo. Sim, respondeu. Obrigada, Maurício. Então, vou passar aqui agora para as perguntas da audiência. Bom, tem um aqui que disse, uma dúvida um pouco amadora. Estamos todos aqui para aprender, Hector. Então, ele pergunta aqui, como se faz para essas estacas ficarem perfeitamente ortogonais ao solo? Essa pergunta é para você, Maurício. Ou era na... Não, acho que é para o Marcelo, né? né? É helicoidal, né? Marcelo, porque a helicoidal não é feita ortogonal. A helicoidal, na verdade, ela tem a flexibilidade de você poder instalar ela no ângulo que você quiser, né? Você pode instalar ela ortogonal, você pode instalar ela na vertical, você pode instalar ela na horizontal ou na inclinação da sua estrutura. E para isso você usa um inclinômetro ou um gabarito, né?
que te dê essa referência. Como você utiliza um tubo como referência, que é uma estrutura rígida e lisa, você consegue utilizar ou um inclinômetro, que é um elemento, que é um ímã que mede a inclinação, e você vai alinhando o braço da sua reta para garantir que ele vai descendo no ângulo certo, ou você usa um gabarito que vai corrigindo isso. Os torquímetros, equipamentos de instalação mais modernos, eles já fazem essa medição também automática e passam essa leitura para o operador do equipamento. Tá? Não é um equipamento que está tão disponível no mercado brasileiro ainda, é o equipamento que aqui na Incotep a gente tem agora para locação, mas são as técnicas mais modernas hoje. Essa leitura já vem automática na cabine do motorista, junto com a instalação do equipamento. Para aproveitar que você está aí, já fazer outra pergunta que tem aqui para você, que é: qual é o espaçamento mínimo entre as estacas helicoidais? Bom, eu não sei se ele se refere à distância entre as estacas ou entre as hélices das estacas, mas não muda muito. A distância entre as estacas é 3 vezes o diâmetro, como uma estaca convencional, só que aí você vai pegar o diâmetro da hélice, né? O diâmetro da maior hélice, não o diâmetro da haste. E a distância entre os helicoides, você vai pegar 3 vezes o diâmetro do helicoide subsequente. Então, teorema de Boussinesq, você vai pegar a relação do diâmetro anterior. Se você está trabalhando a tração para cima, trabalhando a compressão, diâmetro para baixo, 3 vezes o diâmetro é a área de atuação, a área de influência da carga, né? A área que você vai utilizar para absorção de carga. Para Tiago, a pergunta de Matheus: a nata de cimento também é considerada uma proteção? Eu vou mostrar aqui, compartilhar uma tela com vocês aqui, Luciano, rapidinho. Estão vendo aí? Sim. Matheus, aqui, se você vê na execução de um tirante, de forma normal, o trecho livre está aqui em cima e o trecho ancorado aqui embaixo. Então, a injeção de nata de cimento já é considerada uma proteção, certo? Aqui tem o corte do tirante, mostrando ele instalado. O trecho livre precisa desse tubo de polietileno para poder proteger e conseguir fazer a proteção dele. E no trecho ancorado se forma o bulbo de ancoragem, né? Então, aqui, nesse tipo de aplicação, mesmo que se faça a pintura, a camada extra de proteção é apenas a nata de cimento, né? Quando a gente vem para cá, para a dupla proteção, né, você cria uma camada extra de proteção. Por quê? Porque você colocou um tubo de polietileno corrugado, né, que tem mais aderência à nata de cimento do bulbo, né? E a pintura epóxi, se for o caso, que também a gente já faz isso, e a calda de cimento interna ao tirante. Então, a gente consegue, com isso, criar mais uma barreira de proteção para meios mais agressivos. Aqui embaixo, a gente mostra esse desenho. É feito um tubo de polietileno aqui em cima, ele já é aplicado também, já é aplicado com nata de cimento também. As uniões com luvas são feitas com o termorretrato que eu mostrei, e nessa parte baixa, o tubo de polietileno. Aqui mostrando ele exumado, né, cortado, e aqui a aplicação mostrando por dentro, né? Então, ele tem esse cover cap aqui fora, que protege o tirante, tem esse tubo metálico que dá rigidez à cabeça do tirante, né? E esse cover cap, posteriormente, ele é enchido com graxa, preenchido com graxa por esse bujãozinho aqui, certo? Então, descer mais aqui.
aqui em fábrica, lá fazendo, e aquela coisa que eu estava mostrando, em obra, a diferença. Aqui é como a gente manda para a obra, no sistema DCP. Tudo protegidinho, tudo certinho, e aqui como normalmente se faz em obra. Então, aquela coisa, usa o tubo de polietileno, nesse trecho aqui ele faz a proteção com uma fita de empacotamento, que não é o ideal. Então, você vê que tem uma gigante diferença entre o processo feito em fábrica e o processo feito em obra. E é isto. Deixa eu só te compartilhar aqui. Obrigada, Thiago. João, pode abrir sua câmera e fazer suas perguntas. Acho que essa é a vantagem da gente estar todo mundo aqui no Zoom, é justamente, né, poder eu fiz a ouvir o pergunta colega. eu fiz a pergunta exatamente porque eu não sei qual é o protocolo, né? Mas eu achei que um bate-papo seria melhor. Eu gostaria de fazer duas perguntas que eu fiquei curioso. Primeiro, para o Marcelo, que ele, naqueles gigantes de linha de transmissão, as 3 estacas que você mostrou estão exatamente, perfeitamente alinhadas, né? A ponta das estacas. Então, você vem com uma peça de ligação que é feita a ligação entre 3 estacas. Essa peça de ligação, você consegue realmente colocar as estacas de tal forma de ter a perfeito alinhamento entre elas, a perfeita distância entre o topo das estacas, ou essa ferramenta de ligação tem uma posição de ajuste, né, que eu posso ajustar algum erro de inserção da estaca? Essa é uma pergunta para o Marcelo. E depois, me perdoe, Marcelo, aí complementando, eu só queria fazer uma pergunta para o professor Maurício, quando você faz a instrumentação das estacas, que você já utilizou, inclusive, aí na Universidade Federal, você percebeu que as cargas, chega cargas à ponta das estacas, ou as estacas vão trabalhar apenas por atrito lateral? Professor Maurício, você quer responder primeiro? Posso responder? Vai, Marcelo, sua vez, na ordem. Tá certo. Então, vamos lá. Bom, talvez a imagem, né, que a gente apresentou do bloco metálico ali não é a melhor imagem, porque já está concretado, então não dá a exata dimensão, a exata informação dos detalhes da peça, e também não é bem esse o objetivo de dar todos os detalhes do produto. Mas aquele bloco metálico, ele é composto por aproximadamente 25 ou 30 acessórios. Então, ele tem um nível de regulagem muito grande. Tá? Esse é o grande diferencial desse produto. Ele tem regulagens nos 3 eixos, X, Y e Z. Então, se tem uma variação para um lado, para o outro, ou na altura das estacas, você consegue corrigir sem precisar fazer qualquer tipo de ajuste, corte ou regulagem na estaca. Tá? Claro que dentro de uma limitação, então, isso é negociado com o cliente e negociado dentro dos limites que o projeto absorve também. Né? Então, a gente negocia um parâmetro com o cliente, vamos absorver, um exemplo, tá? 10 centímetros no eixo horizontal, 10 centímetros na profundidade, e na altura é mais tranquilo. Na altura, normalmente, a gente consegue absorver 30 centímetros, 25 centímetros de variação de profundidade das estacas. E existem dispositivos de regulagem que a gente acerta ali na estaca e nos dispositivos do bloco, que permitem fazer essa regulagem em campo. Por acaso, a gente escolheu aquela foto que está bem alinhadinha, porque fica mais bonito para passar no vídeo, então dá uma visão melhor. Mas ela permite esse tipo de regulagem, sim, tá? Nos 3 sentidos do ajuste. Vamos à segunda pergunta, então, do João. João, assim, o monitoramento da obra como um todo,
ainda é bastante incipiente aqui no Brasil e mesmo aqui em Goiânia, onde a gente já tem feito edifícios altos há um pouquinho mais de tempo. Assim, monitorar o prédio inteiro é o meu desejo, é o meu sonho de consumo para a gente poder fazer um projeto melhor. O monitoramento da prova de carga da estaca isolada, essa a gente já tem feito com mais frequência, né? Assim, a gente já tem dezenas de obras aqui onde a gente conseguiu instrumentar a estaca durante a prova de carga. E aí, respondendo a sua pergunta, o que a gente, obviamente, depende um pouco disso, vai variar um pouquinho de solo para solo, mas, na grande maioria, né, a parcela de ponta que realmente ocorre é menor do que a previsão pelos métodos, né? E a parcela de atrito é maior. Então, a gente diz o seguinte, assim, que os nossos métodos de previsão de capacidade de carga acabam acertando boa parte das vezes por uma compensação. O atrito é maior, a ponta é menor, e no todo ali você até se sai bem nessa previsão, né? Eu diria que a gente acerta um pouquinho pela sorte, tá certo? Porque também esses métodos não foram construídos com parcelas isoladas, eles foram construídos baseados em bancos de dados, onde eu só tinha, na prova de carga, a carga total e o recálculo total, né? E se fez ali algumas considerações para chegar, né, na capacidade de carga da estaca. Mas o que a gente percebe é que, normalmente, a resistência de ponta é menor do que o previsto, né? Várias vezes, eu diria assim, mais da metade das vezes é menos de 10% que chega na ponta, né? O atrito é bastante competente. Ok, agradeço a ambos. Obrigada. Também, eu tinha anotado essa mesma pergunta, João, para fazer para o Maurício. É uma coisa que o professor Ock sempre fala, né? Não chega nada na ponta, não chega nada na ponta. Então, quando você instrumentar aí nos seus prédios, depois quero ler a publicação para poder ver o que chega mesmo. A gente tem mais uma pergunta aqui, de Maurício Santos. Minha dúvida é sobre a modelagem numérica de radier estaqueado. Eu gostaria de saber qual ou quais modelos constitutivos do solo são mais adequados ou são mais utilizados na prática, na previsão de recálculo do conjunto radier estaca-solo. Tá. Obrigado aí, Maurício, Xará. Assim, Maurício, quando a gente fala no modelo sofisticado, eu tenho que lembrar que eu vou precisar de uma quantidade maior de parâmetros para alimentar esse modelo, para ele funcionar bem. Então, se eu não tiver ensaios, né, se eu não tiver realizado ensaios adequados para tirar esses parâmetros do solo, eu não aconselharia gastar um esforço de empregar um modelo mais sofisticado e ter que chutar os parâmetros de entrada, tá certo? Então, eu diria o seguinte, com Mohr-Coulomb dá para resolver o problema muito bem, tá? Porque eu já vou ter que saber coesão e ângulo de atrito para alimentar esse modelo de Mohr-Coulomb, né? Então, o que a gente pode fazer é aproveitar a própria prova de carga para fazer uma retroanálise e determinar esses parâmetros para simular esse comportamento. Para funcionar bem no radier estaqueado, seu modelo não pode ser simplesmente elástico, não. Realmente você tem que conseguir ter alguma plastificação, porque algumas estacas, mesmo com carga de projeto na edificação, algumas estacas vão estar bem perto da carga última, tá certo? Você querendo ou não, pela quantidade de estacas que você tem. Então, seu modelo tem que conseguir captar essa não linearidade do comportamento da estaca, mas dá para fazer isso com Mohr-Coulomb, tá certo? Tem modelos melhores? Tem, mas isso implica que você precisa investigar e caracterizar o solo na mesma proporção, né? Então, se eu só tiver SEI-FI e olhe lá, tá certo? Não adianta querer um modelo muito melhor. E olhando, né, a segunda parte da sua pergunta, olhando o que é feito lá fora, basta, tá certo? Assim, a gente tem visto vários trabalhos, né, previsões, trabalhos do professor Poulos, aí, que a gente mencionou. Eu não preciso investir tanto no modelo constitutivo do solo, mas eu tenho que investir na garantia de que eu consigo refletir bem a interação entre as partes, entre solo e estaca, estaca-solo e tudo, tá certo? Então, assim, os modelos simplificados apostam nisso, né, de
representar a interação entre as partes, ainda que você represente um comportamento não linear para a estaca, e o solo pode até ficar, o restante do solo até como linear, não seria problema, né? Então, eu diria assim, se você tem dinheiro para gastar, não é para investir no modelo, né? Mas para investir em ensaios, para caracterizar bem módulo de elasticidade do solo, né? E caracterizando CIFI, você já está fazendo bastante aí no seu projeto. Obrigado, professor Maurício, muito obrigado aí, tá, pela resposta aí. Prazer. Prazer. Já nos conhecemos, quer dizer, eu te conheço, talvez você não me conheça, de eventos aí, né, de congressos e tal. Um abraço falar com você aí. Bom revê-lo, bom revê-lo. Tá bom, um abraço. Bom, se alguém quiser deixar mais perguntas, enquanto o pessoal está colocando aí, eu vou fazer mais das minhas. A minha próxima é para Tiago, tá? Sobre prova de carga que vocês executaram utilizando o sistema de VDAG, quais as provas de carga grandes, né, que você poderia contar aqui para a gente? Quantas toneladas, né, quantos tirantes tiveram que ser executados, ou como é que foi, feitos sobre estacas? Queria que você relatasse para a gente alguma experiência aí de grandes provas de carga realizadas com o sistema de VDAG. A de VDAG aqui no Nordeste, a gente executa bastante prova de carga, até por ser a norma aqui, a gente segue bem à risca, principalmente aqui em Recife, Fortaleza, Natal, a gente executa bastante, porque o Gusmão sempre indica em seus projetos e sempre como norma, né, cobra como necessidade. Então, é uma coisa que a gente faz bastante aqui. Então, a gente faz prova de carga desde 100 toneladas e já fizemos provas de carga com o nosso DIVDAG 75, que tem uma carga de trabalho de 272 toneladas. Então, assim, imagina, um sistema de reação com 6 estacas, cada estaca com 272 toneladas. Então, assim, já fizemos para a eólica, principalmente, que tem tido uma demanda bem grande. A gente tem usado principalmente esses sistemas grandes, o GEV 63,5 Plus, o GEV 75, o DIVDAG 75 em alguns casos, e para prédios, normalmente, aqui, como já tivemos prédios bem altos, até em Natal e na região da Paraíba, que tem crescido bastante a incidência de prédios altos. Na Paraíba, eu acho que fizemos o último aí com 50 pavimentos. Tivemos provas de cargas bem expressivas, aí de 600 toneladas, com o uso do DIVDAG 47. E tem sido bem recorrente aqui na região. A gente tem bastante histórico. Tanto para, assim, até costumando fazer em estaca metálica, em estaca pré-moldada. Então, a gente está fazendo diversas aplicações de provas de carga que não são só aquelas usuais de a gente fazer na hélice contínua, né? Obrigada, Tiago. Ninguém colocou. Eu vou fazer uma pergunta para Marcelo. Marcelo, eu conheço o trabalho da professora Cristina Tissua, né, com estaca helicoidal, né, aí ela propunha um modelo, né, de previsão de capacidade de carga baseado no torque de instalação. A minha pergunta esse modelo, ele vem sendo adaptado, calibrado com as provas de carga que vocês vêm fazendo? Como é que isso evoluiu? Porque eu acho que o trabalho dela já deve ter 10 a 15 anos, não é isso? Tem. Já conheço também a professora Cristina há alguns anos, já participamos de alguns congressos juntos, por aí, enfim, ela tem dedicado bastante energia a esse tema há alguns anos, né? Hoje você segue com a
com a capacidade, com o estudo de capacidade de carga relacionada ao torque. Você tem essa técnica bem avançada já, você tem um estudo bem apurado, e isso é bem consolidado já. Mas existem também outras técnicas de dimensionamento que são também bem válidas para um dimensionamento prévio, né? Hoje você trabalha com outras metodologias de dimensionamento de estaque helicoidal, que, na verdade, a correlação de torque é uma confirmação do que você teve no dimensionamento prévio, no dimensionamento teórico. Então, você tem a capacidade individual das hélices, né? Normalmente você faz isso aí por teorema de Terzagh, enfim, aí vai do projetista, né? A teoria que ele melhor se adequa, ruptura de cilindros, enfim. Existem várias teorias aplicáveis a estaque helicoidal, apesar de não ser normatizado ainda no Brasil. Tá? Existem grupos de estudos que parametrizam, que existe um caderno de recomendações para fabricação, dimensionamento, projeto de estaque helicoidal, instalação, mas ainda não está prevista na 6122, né? Não é normatizada a estaque helicoidal. Então, se recorre muito a normas internacionais e teoremas internacionais. Tá? Então, em resumo, o que se usa muito é isso. E obrigada, Marcelo. E, professor Maurício, aquela figura que você apresentou, eram células de carga perdidas, concretadas na base dos pilares, era isso? Aqueles sensores que a gente mostrou, são sensores que não são caros, né? São relativamente baratos, coisa de 500, 600, 800 reais, você constrói um sensor desse, tá certo? Mas eles são perdidos, você coloca ele dentro do concreto, e aí ele vai medir deformação e você converte essa deformação em carga, tá certo? Isso a gente tem feito não só dentro da estaca, como estava mostrando naquela obra, também nos pilares, tá certo? De você realmente medir a carga que chega, né, na fundação via cada pilar lá. Mas são estruturas pequenininhas, coisa de 10, 12 centímetros de altura, tá? Que são instalados de forma perdida. E quanto tempo vocês acompanham, fazem esse monitoramento? Só durante a execução da obra ou depois que entrega a obra continua fazendo um acompanhamento? Assim, se fosse o desejo nosso, era por muito tempo, né? A questão do cliente, dá para a gente monitorar um pouco mais no final. A gente não exagera, assim, o que a gente gostaria de ver ocupado é mais pelo peso da ocupação. O solo nosso aqui é diferente de alguns solos mais finos, né? Assim, o pessoal às vezes tem o interesse de monitorar pelo processo de adensamento, quando eu tenho argilas moles e tal, né? Tem obras lá na Alemanha monitoradas aí por 10, 15 anos, tem uma obra, né, na Itália que já está sendo uma ponte monitorada há mais de 30 anos e tudo. A gente gostaria de monitorar pelo menos um ano, mas até a véspera da entrega da ocupação, quando você já está com 85% da carga, aí mais ou menos, é muito tranquilo. Mas é viável, porque você consegue deixar essa fiação reduzida num cantinho lá do subsolo, como se fosse num escaninho e tal, e você faz essa medição sem nenhum impacto, né, sem atrapalhar a vida da obra, tá certo? Essa que eu mencionei, que a gente está fazendo um bom controle, controlando muita coisa, a intenção é ver se a gente continua pelo menos um ano depois da ocupação aí. Beleza. Aguardamos a publicação. Conhecer o trabalho. Tem 2 alunos de doutorado, com certeza a gente vai publicar. Pronto. Obrigada, Maurício. Bom, então, sem mais perguntas, eu gostaria de agradecer novamente ao professor Maurício Salles, ao Tiago Pimentel, ao Marcelo Starling, pelas palestras, pela disponibilidade de, né, estar com a gente aqui numa sexta-feira à noite, 8h30 já. Agradecer também a todo mundo que está aqui participando, fazendo as perguntas e assistindo.
Realmente, muito obrigada. Agradecer também, novamente, aos nossos patrocinadores, aos patrocinadores do Terceiro Geobase, que são a Macaferri, a Belgo, Incotep, Dividag e Husker. Muito obrigada. Os patrocinadores, a gente depende dos patrocinadores para conseguir fazer nossos eventos, né, tanto quanto dos nossos palestrantes, que sempre estão disponíveis e fazem, né, essas palestras de forma gratuita. Muito obrigada a todos, realmente. Queria agradecer, acho que esse nosso primeiro webinário foi realmente um sucesso, e lembrar a todos que a gente vai ter um segundo evento de lançamento, tá? Esse segundo evento vai acontecer no dia 26/10, e agora o tema vai ser taludes e contenções, tá? E lembrando que nosso objetivo aqui é divulgar o Terceiro Geobase, que vai acontecer nos dias 23 a 26/11, e para mais informações... Acho que venceu aqui. Bom, obrigada a todos. Boa noite. A gente tem mais informações que vocês podem obter sobre o segundo seminário e sobre o Terceiro Geobase. A gente tem muita coisa publicada no nosso Instagram, tá? E também no nosso canal do YouTube. Então, Núcleo Regional Bahia, ABMS, tá? Nos dois canais. Muito obrigada a todos e boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Prazer. Boa noite a todos. Boa noite, grande abraço. Boa noite. Obrigado a todos, boa noite. Boa noite a todos aí, muito obrigado.